hoje do deputado Orlando Silva e da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, e outros parlamentares de PT, PCdoB, PSOL, que devem confirmar também, entre hoje e amanhã, a sua participação no ato. Ou seja, a perspectiva é reunir não apenas a base dos movimentos sociais que estão convocando o ato, mas também uma série de setores do campo progressista, setores democráticos, né, da intelectualidade, que estão extremamente preocupados com essa ofensiva golpista e antidemocrática no país. Ressaltando que este ato tem um tom bastante claro de ser um ato em defesa da democracia, mas não um ato em defesa do governo, e apontando uma saída para o país, um programa que nós temos defendido na Povo Sem Medo nas ruas durante todo o ano passado. Vocês acompanharam inúmeras manifestações em que a Frente Povo Sem Medo fez parte, 20 de agosto no ano passado, mesmo no 16 de dezembro, 15 de abril, várias mobilizações unitárias, onde nós temos proposto taxação de grandes fortunas, que o andar de cima pague a conta da crise, um programa de reformas populares para o Brasil. Então, naturalmente, essa é a saída que nós apontamos, entendendo que, neste momento, a tarefa principal é a defesa da democracia e deter esses retrocessos. Então, podemos abrir para questões e a gente vai se revezando aqui nas respostas. Eu queria que você avaliasse como foi a receptividade lá da Secretaria de Segurança Pública e comentasse um pouco a atuação dela nos últimos dias, nos últimos protestos. No domingo houve, no anúncio do protesto de domingo, eles enfim, se reuniram com os manifestantes, com alguns parlamentares de oposição, deram entrevista coletiva juntos no prédio lá da secretaria, fez estimativa de público. Durante a semana, o pessoal da Frente Brasil Popular estava organizando o ato de sexta-feira e eles chegaram a cogitar, solicitar aos manifestantes que adiassem o protesto, porque tinha um grupo de pessoas protestando em sentido inverso lá no FIES. Eu queria que você avaliasse como é que foi a postura da Secretaria de Segurança Pública com relação ao protesto de vocês e o que já aconteceu também. Eu vou falar aqui só sobre a postura de hoje, porque estava na reunião, e aí depois os companheiros podem fazer a avaliação sobre as outras ocasiões. Curioso, você se referiu ao pedido de adiamento. Eu vou ler aqui uma parte da ata da reunião de hoje. Em reunião foi solicitada pela comandante do batalhão tenente-coronel do SINE que fosse ponderada a alteração de data, em razão da véspera de feriado, que não foi aceito em razão da divulgação já ter sido feita. Então, essa mesma proposta foi feita hoje para nós na reunião. Enfim, também houve ali depois o respeito à nossa decisão, né, o que evidentemente é uma garantia constitucional nossa, né? Mas, enfim, na reunião de hoje, né, não houve uma postura de impedimento do ato por parte da Polícia Militar, né? Isso não poderia dizer, né? Houve essa solicitação de adiamento, né? Mas não houve como em casos anteriores. Aí os companheiros vão poder citar o que ocorreu ontem na PUC, os 2 pesos e 2 medidas que têm sido tratadas as mobilizações. Isso é evidente. Boa tarde a todos. Primeiro, creio que sobre esse ponto da Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo, na nossa opinião, tem tido um comportamento bastante distinto entre
aquelas manifestações que apoiam o golpe, diferentemente das manifestações que defendem a democracia. Nos parece que o Estado de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública têm tido um comportamento bastante tolerante, tem sido saudada, inclusive, pelos manifestantes, e cenas, inclusive, que não são nada republicanas. Essa situação que o Boulos tratou aí na PUC é mais uma demonstração de que o Estado de São Paulo, assim como os seus agentes, têm trabalhado na lógica aí de fortalecer o impeachment. Só mais uma consideração, acho que, como o Guilherme falou, o momento é muito grave. Nós achamos que os setores populares, os trabalhadores, a intelectualidade crítica, e mesmo aqueles que em casa têm sido bombardeados por uma propaganda e uma manipulação descarada da Rede Globo, nós achamos que é o momento de todos saírem às ruas para a defesa da democracia, para a defesa das liberdades democráticas, porque o que está sendo gestado vai atingir a todos nós. Não é uma questão de defesa do PT, não é uma questão de defesa do governo, é uma questão fundamentalmente de defesa da democracia, de defesa de que os ritos da investigação não descambe, como tem sido demonstrado aí nas várias manifestações do Moro ou do Ministério Público Paulista, que, na verdade, é uma articulação que passa pelos porões do judiciário, pelos porões do Estado, do que há de mais carcomido no Estado, em articulação com os banqueiros, em articulação com a Fiesp, em articulação com a grande mídia, e, de fato, disso não vai surgir nada que seja melhor para a classe trabalhadora. Nós achamos que é um tremendo retrocesso e não temos dúvida da necessidade de todo mundo ir às ruas para repudiar esse golpe, para derrotar esse golpe, para que a gente possa seguir a nossa luta em defesa dos nossos direitos, combater o ajuste fiscal, combater a política econômica, combater essa reforma fiscal que o governo anuncia, mas nesse momento, sem dúvida nenhuma, a necessidade de barrar e derrotar essa manipulação e articulação golpista que está em curso no país. Nós estamos acompanhando essa semana vários acontecimentos aí nessa semana, e é um verdadeiro espetáculo jurídico-midiático que está acontecendo no país. Parece que a balança da justiça só pesa para um lado, né? E eu acho que daqui para frente é resistir nas ruas, é em defesa da democracia. Como disse já o Guilherme, nós não estamos defendendo o governo, temos duras críticas ao governo, e vamos levar nossas pautas e continuar na rua levando a pauta pela democracia, contra o ajuste fiscal e contra os ataques aos direitos dos trabalhadores. Eu queria lembrar também, para quem vive o movimento sindical, essa postura também acontece no movimento sindical. O que aconteceu na greve dos metroviários em 2014, a polícia militar entrando nas estações do metrô, e os trabalhadores só estavam ali pelo seu direito de greve. E não podemos vacilar. Daqui para frente, agora, é todo mundo na rua defendendo a democracia. Bom, nossa avaliação, né, vai muito na linha dos companheiros das demais organizações do Povo Sem Medo, né, que a gente tem que ir agora para uma mobilização completa de todas as bases que a gente mobiliza, e também uma ação estratégica junto à mídia independente, né, porque toda essa articulação que a gente está vendo para efetivar o golpe no Brasil, em grande parte, ela é articulada pelos grandes grupos midiáticos desse país. Então, a gente também está aí começando ações para articular a mídia independente como um contrapeso, uma contranarrativa. Queria que vocês fizessem uma análise do ato, né, da manifestação de sexta-feira. A manifestação de sexta-feira, pelas imagens registradas, elas estão muito semelhantes à do domingo, dia 13. Vocês consideram que
o lado de lá, os golpistas, perceberam que estava praticamente equivalente, por exemplo, aqui em São Paulo, a Paulista, a gente tem tomadas basicamente praticamente idênticas, né? Mais uma vez, eles percebendo isso, eles sacaram da cartola a questão do Gilmar Mendes, com aquele mais um golpismo midiático, jurídico midiático. Vocês acham que não foi uma saída e uma estratégia para não dar o destaque que eles deram para os atos de domingo? Vocês não acham que eles sabem, sim, que tem uma grande manifestação do lado de cá também? E por isso eles não quiseram dar o braço a torcer na própria mídia? Veja, o que fica cada vez mais claro nesse momento político é que há uma atuação orquestrada de setores do judiciário, setores da oposição no parlamento e setores da mídia, né? Até pelo timing em que as coisas aparecem, né? Em que os vazamentos aparecem, em que se autoriza abrir tal inquérito, né? Tais áudios, né? Que é muito, enfim, seria muita ingenuidade acreditar em coincidência, né? A mesma coisa ocorreu na sexta-feira, né? Então, seguramente há um processo arquitetado. Eu queria fazer apenas uma ressalva, que eu acho que é importante. A gente vai marchar até a Rede Globo. A gente tem clareza do papel simbólico que a Rede Globo representa nesse processo. O discurso que não só ela, mas o setor, ela simboliza por ser... pelo que é historicamente e por ter passado uma linha vermelha, né, no último período. Mas nós queremos fazer uma diferenciação aqui também muito clara. Uma coisa é o papel político que a Rede Globo tem desenvolvido e desempenhado nesse processo, que é golpista. Outra coisa são os profissionais que trabalham na Rede Globo, né? Então, no nosso ato, né, vocês podem estar seguros que não vai haver qualquer tipo de hostilização a profissionais jornalistas, independentemente de onde trabalhem, né? Então, nós precisamos entender que trata-se de uma empresa e nós não podemos atribuir aos trabalhadores dessa empresa o que os donos dela têm como posição política. Então, queria só estabelecer essa ressalva aqui, para dizer que nós não somos favoráveis a qualquer tipo de atos de hostilização, de agressão a jornalistas ou a quem quer que seja, né? Em relação à mobilização do dia 18, comparando com a do dia 13, né, há uma matemática muito política nessa história, né, que não é de hoje, né? Se você fizer uma comparação dos números do Instituto Datafolha com os números da Polícia Militar, você vai encontrar uma situação em que, não tomando o Datafolha como uma referência, porque também quem estava lá, ou quem viu as imagens de forma séria, não tem como acreditar que o ato de sexta-feira foi 5 vezes menor que o ato de domingo. Pode ter sido menor, acredito inclusive que foi menor, né? Nós temos que ser realistas. Mas não foi 5 vezes menor, né? No entanto, o Datafolha deu 500 mil, no domingo a PM deu 1 milhão e alguma coisa, 1.400.000, né? Enquanto que na sexta-feira o Datafolha deu 95 mil, a PM deu 80 mil, né? Então, particularmente, em relação à contagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo, há um critério político evidente, né? É uma matemática cujas regras só Geraldo Alckmin deve poder explicar, né? Nenhum professor de matemática conseguiria, porque os atos políticos são contra, né, o partido que está no governo do Estado, ao qual a Polícia Militar é submetida, a contagem é diminuída. E nos atos políticos que coincidem com a posição política do governador, a contagem é insuflada, é aumentada. Então, nós não temos dúvida que se a gente botar 50 mil na rua, até mais na próxima quinta-feira, as manchetes dos jornais vão ser que 300 pessoas foram nas ruas até a Rede Globo, né? Eu acho que as pessoas vão precisar estar lá para fazer o seu julgamento, e o julgamento da matemática da PM de São Paulo já está descredibilizado. Acho que ele não é referência nem mais para a maior parte dos jornalistas, porque
perdeu qualquer seriedade. E aí, só para completar, o que vocês vão fazer na Globo? Termina lá, mas vai ter outro ato ali, não? Só termina. Não, a princípio é fazer o encerramento lá, denunciando este papel que a Rede Globo tem exercido e que o conjunto da mídia hegemônica no país tem exercido de ameaça às liberdades democráticas. Porque se nós formos ver, eu acho que ninguém em sã consciência defende que alguém que esteja de vermelho seja agredido no meio da rua. Ninguém em sã consciência defende que um ciclista cuja bicicleta é vermelha ou porque tem cara de petista seja espancado no meio da rua. Ninguém em sã consciência defende que uma mulher que se recusou a gritar Lula na cadeia tome um soco na barriga na frente da Fiesp. No entanto, há setores irresponsáveis que, embora não podem defender isso abertamente, estão criando as condições para que isso aconteça. Não é? Estão lançando pitbulls no meio da rua. Esse é o papel que uma parte da mídia tem cumprido. Esse é o papel que, lamentavelmente, o juiz Sérgio Moro cumpriu, né, quando detonou aquele grampo e que depois gerou ações de rua com marca de intolerância, de ódio, de agressividade. Chegou a um nível tal que até o secretário de Segurança Pública, de um partido que defende o impeachment, foi hostilizado. Que não é suspeito de ser petista, o Alexandre de Moraes. Né? Até o outro lá, aquele fascistoide do Revoltados Online, Marcelo Reis, foi retirado. A gente até chega a ser patético, divertido, mas nos dá uma noção da gravidade do problema. O cara foi retirado lá sob os gritos de petista, escoltado pela tropa de choque. Quer dizer, olha o que essas pessoas estão criando. Olha o que está sendo, olha as sementes do fascismo que estão sendo colocadas nas ruas brasileiras. Né? Não é possível se calar diante disso. Essa é a motivação geral. É por isso que esse ato vai para a Rede Globo. Né? Essa é a motivação essencial das pessoas que vão às ruas na quinta-feira. E por isso nós fazemos questão de dizer, não é uma questão do governo petista. Neste manifesto tem críticas duras às políticas do governo petista. Quem da imprensa conhece o posicionamento da Frente Povo Sem Medo, do MTST, do conjunto das organizações que estão aqui, não pode, de forma séria, taxar qualquer uma das organizações de defensoras da política do governo. O MTST, na semana passada, ocupou o Ministério das Cidades. Né? A gente faz ações de tensionamento e disputa com o governo evidentes. Agora, nós não vamos aceitar a democracia brasileira ir para o brejo e ficar olhando isso pela janela. Pois bem, aí nessa linha de que nós continuaremos tomando as ruas, nós primeiro saudamos que diversos intelectuais, artistas, têm se colocado contra o golpe. Né? A posição do Chico Buarque em relação à peça. Elza Soares, lá na Bahia, em Salvador, no show, falando não vai ter golpe. E penso que o momento, inclusive, pela gravidade da situação, nós devemos avançar para criar comitês em defesa da democracia e da legalidade, compondo com intelectuais, com artistas, com sindicatos, com movimentos sociais, porque o que está colocado hoje é isso, como os companheiros falaram. Existe a marcha concreta do golpe, articulada, e se a gente não puder enfrentar isso, inclusive, eles estão agindo de forma seletiva até em relação às manifestações, como foi colocado, então nós não vamos nos curvar, e nós temos que avançar nesse sentido. Acho necessário que a gente dê esse passo de organização para essa resistência. Criar comitês em defesa da democracia e da legalidade. Chamar o povo para participar desse comitê para resistir ao golpe. Além dessas ações de rua que vocês estão realizando, vocês estão pensando também em outras formas de pressão, como ocupações de terra, ocupações de espaços públicos, acampamentos de rua? A gente já ouviu falar que tem uma tentativa de fazer um acampamento público no Anhangabaú, que acho que é da Frente Brasil Popular, não da Povo Sem Medo. Vocês estão pensando nesse tipo de ação também? Olha, Rodrigo, nesse momento, nenhum tipo de ação está descartada.
Cada movimento tem a sua forma de ação. A Povo Sem Medo vai discutir o que vai fazer. No caso do MTST, por exemplo, nós fizemos uma ocupação de terra agora, há menos de uma semana, na cidade de Tiradentes. E vamos continuar fazendo as nossas, não só por conta dessa situação, porque a gente acha que também a melhor forma de reagir a esse tipo de ofensiva é estar nas ruas, é não deixar as ruas, não abaixar as bandeiras da nossa mobilização. Mas uma coisa é certa, independentemente das formas de mobilização, acampamento de rua, ocupação de praças públicas, manifestações, que sejam adotadas, né, o recado que nós queremos passar é que não vai ser fácil como eles pensam. Não vai ser fácil como eles pensam. Se eles acreditaram, eles que eu estou dizendo, os setores que estão insuflando irresponsavelmente uma ofensiva golpista no Brasil. Né? Se acreditaram, por algum momento, que seria botar o bloco na avenida, né, e fazer o carnaval sem resistência popular, né, eu acho que já tiveram motivos para começar a perceber que não vai ser assim. Vai haver resistência. Esse pessoal está criando um clima ameaçador no país. Né? Esse pessoal está criando um clima de guerra no país. Né? E os setores populares não vão ver isso passar calados. Nós não vamos ver a frágil, precária democracia que nós temos no Brasil, né, ser jogada fora, os direitos sociais limitados serem destruídos, né? Vai haver uma muralha, nós vamos nos interpor a esse processo. Podem querer derrubar o governo, né? Podem querer prender arbitrariamente o Lula ou quem quer que seja, podem querer criminalizar os movimentos populares, né? Mas achar que vai fazer isso e que depois vai vir o silêncio e a paz do cemitério é uma ilusão de quem não conhece a história de resistência popular nesse país. Não será assim. Né? É importante que esse recado seja ecoado. Porque há setores do mercado que acham que tira Dilma, resolve, vai pacificar o país e vamos fazer as reformas estruturais que se precisa para a economia brasileira. O escambau. Né? Esse país vai ser incendiado por greves, por ocupações, por mobilizações, por travamentos. Se forem até as últimas consequências nisso, não vai haver um dia de paz no Brasil. É importante que isso fique claro. Não só... Primeiro... Nós estamos aqui na sede do Centro de Estudos Barantararé, a alegria de estar com toda essa galera aqui, manifestar de público de quinta-feira, né, nesse sentido de luta, de resistência, tanto ao golpismo como aos retrocessos que nós estamos tendo na pauta congressual brasileira, retrocessos na área econômica, então manifestar total apoio. Manifestar também total apoio a essa bandeira que vai se expressar na própria ida da marcha à Globo, que é a bandeira pela democratização da comunicação. Né? Nós entendemos, o centro foi montado com esse objetivo, que a luta pela democratização da comunicação no Brasil é estratégica. Né? Essa luta se desenvolve no mundo inteiro, infelizmente o Brasil, é a vanguarda do atraso, né? No enfrentamento dessa questão que é essencial. Né? Entendemos que é muito razoável ir para a porta da Globo. Né? Entende? Sabendo que a Globo hoje é um centro pensante, é um centro que pauta e é um centro que irradia o golpismo e o retrocesso e essa onda neofascista no Brasil. O Guilherme fez uma observação importantíssima, está aqui o Guto do Sindicato de Jornalistas, que é a distinção entre as empresas de comunicação, os barões da mídia e os profissionais que trabalham, os assalariados dessas empresas. Né? Assalariados que deviam também estar na rua, protestando, porque recebem péssimos salários, estão sendo demitidos, né, precarizados, totalmente precarizados, e sofrem um processo de assédio violentíssimo, de censura, de repressão. Então a manifestação não é contra o jornalismo e os jornalistas, a manifestação é contra os impérios midiáticos. Né?
Então, só manifestar nossa total solidariedade a essa atividade, aproveitar, Guilherme, para fazer um convite. Entendendo que nós vivemos esse quadro de grande ofensiva da direita, uma ofensiva neofascista no Brasil, né, expressa em cenas de ódio por tudo que é canto, né, era bom vocês, quando pedirem autorização para a Secretaria de Segurança, pedirem o mesmo tratamento que está sendo dado ao acampamento em frente à Fiesp, que está uma beleza. Podia até distribuir filé mignon amanhã, depois de amanhã no ato, né? O tratamento que está sendo dado aos acampados pelo golpe, né? A polícia está tendo uma atitude muito diferente do que foi ontem na PUC, né? E ela também é muito ruim de números, que eu diga que até hoje esconde as cifras das chacinas nas periferias, né? Ela é sempre muito ruim de números, né? Então, aproveitar para dizer que amanhã, quarta-feira, para tentar ajudar, contribuir nessa luta pela democracia no Brasil contra o retrocesso, nós vamos estar realizando aqui, a partir de várias entidades, vários movimentos, várias figuras, vamos estar realizando uma reunião para tentar organizar uma rede pela legalidade, né? Uma rede de comunicadores pela democracia, né? Então, vão estar aqui presentes conosco companheiros que atuam no ativismo digital, com blogs, sites, redes sociais, vão estar aqui presentes conosco. A turma das rádios comunitárias, né, que tem um papel muito importante nesse momento. Então, quem puder, já está convidado amanhã às 18 horas para a gente discutir uma rede pela legalidade e uma rádio pela democracia. As outras frentes que também estão compondo esse movimento mais geral contra o impeachment, porque vai ser aí uma articulação desse ato. No caso, por exemplo, a ordem titular está sendo articulada, porque na sexta-feira provavelmente me chamaram, mas vocês compareceram. Veja, as duas frentes que se constituíram na esquerda brasileira no último período têm as suas diferenças, não por acaso são duas, particularmente em relação ao julgamento do governo, a posição em relação ao governo federal, mas também tem as suas convergências. E por isso estiveram e estarão unificadas em determinados momentos, particularmente quando se trata de combater ofensivas da direita no país, né? Então, o ato do dia 18 foi chamado pela Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo não participou, alguns dos movimentos da Frente Povo Sem Medo, como o MTST, setores da Intersindical, não sei se as brigadas, estiveram com representação no ato. Este ato de quinta-feira é chamado pela Frente Povo Sem Medo, né? Imagino que há setores da Frente Brasil Popular que estarão também no ato. E há um ato... A Frente Brasil Popular confirmou ontem em reunião que vai participar desse apoio ao ato. Perfeito. Está aí a informação. E há um ato unificado, chamado pelas duas frentes, para o dia 31 deste mês. É importante deixar isso claro, porque quando nós chamamos o dia 24, algumas pessoas se confundiram acreditando que seria algo em oposição ao dia 31. Não se trata disso. A Frente Povo Sem Medo convoca o dia 31, estará com todas as suas forças no dia 31 em Brasília e em outras cidades brasileiras. O dia 24 é mais uma mobilização que parte do nosso entendimento que este é um momento que é fundamental estar nas ruas, né? Os fatos da conjuntura política brasileira de um mês para cá não se medem mais por semanas nem por dias, se medem por horas. Então, você corre o risco de chegar no final dessa coletiva e a República ter caído, né? Se você não tiver atualizado. Então, nesse sentido, a manifestação do dia 24 foi chamada como uma mobilização a mais e também com este tom, né, que nós estamos reafirmando aqui, de não ser um ato em defesa do governo, de ser um ato daqueles que defendem a democracia, daqueles que são contra o golpismo, mesmo sendo extremamente críticos à política que o governo Dilma tem adotado. Pela Rádio Brasil Atual, existe uma possibilidade grande da prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu queria saber de vocês o quanto esse fato, se concretizado, pode acirrar as coisas que estão acontecendo nas ruas e como a Frente Povo Sem Medo deve se colocar se isso acontecer.
Não, o que até o presente momento, todas as iniciativas do juiz Moro, do Ministério Público Paulista, de tentar prender o ex-presidente Lula, na nossa opinião, passou por cima de qualquer rito legal, né? Não respeitou nenhum preceito constitucional para tentar prender o ex-presidente Lula. Na nossa opinião, toda essa movimentação é exatamente para desgastar, para desmoralizar e para criar um clima na população, nos setores sinceros da população, tentando criminalizar o ex-presidente. Nós achamos que a investigação tem que seguir o seu rito, cumprir da forma mais correta, mas não é isso que vem se dando. É claro que se o ex-presidente for preso, acirram-se os ânimos, né? E há a possibilidade da população, particularmente a população que foi mais atendida com os programas do governo, sentirem que há, de fato, 2 pesos e 2 medidas. De fato, aqui nesse país, nunca se prendeu nenhum político de alta patente, muito menos um ex-presidente. Se isso acontecer, e eles trabalham para isso acontecer, já vem trabalhando há meses para isso acontecer, não é de agora que essa articulação vem se colocando para desmoralizar, quer dizer, é toda uma movimentação, toda uma série de propaganda para justificar essa prisão. Na nossa opinião, vai ter muita luta, vai ter muita resistência, vai ter muito enfrentamento. Nós vamos nos dispor da poesia, mas também sabemos que todas as armas serão levadas a cabo nessa guerra que eles declararam, né? Nesse ataque à democracia que eles estão colocando. Não se trata de defender o PT, né? Não se trata de defender a figura do ex-presidente Lula. Eu sou da Intersindical e ao curso de todo o governo Lula, nós tivemos uma postura muito crítica, muito clara de combate, de enfrentamento, mas uma coisa é uma coisa, né? E o que está se dando aqui não há uma investigação para prender corrupto, não há uma investigação para acabar com a corrupção. Há toda uma operação para encarcerar alguém que eles já consideram culpados, que eles já criminalizaram e que eles sabem que é uma pedra no sapato para os planos eleitorais deles. Então, sem dúvida, se houver essa prisão, vai ter esse país, vai apressar a convulsão social que eles colocaram na pauta do nosso país. E nós estamos dispostos, sim, não para defender a figura, mas para defender a legalidade democrática. Nós vamos para o enfrentamento no amor ou na dor. Se for com amor, é com amor. Se for com dor, é com a dor. Com as cruzes, com as pedras, com a poesia, com a nossa luta. Nós sabemos fazer política e aprendemos a fazer política com propostas, com palavras, né? Na democracia. Nunca saímos da democracia. Se eles se colocam fora da lei, nós vamos defender a Constituição Federal. Se eles adotam mecanismos ilegais, nós vamos continuar na defesa da democracia. E agora, claro que um Estado opressor, né, garante, isso é um preceito, inclusive, né, liberal, de que um Estado repressor permite que as pessoas possam utilizar das armas da luta concreta em defesa da legalidade democrática. Eu queria só uma pergunta para o Paulo. Essa é uma curiosidade mais do que do tema aqui. O metrô deu alguma orientação diferente de tratamento das manifestações de domingo e da sexta-feira? Não é a primeira vez que o metrô dá uma orientação. Teve orientação. Inclusive, existe uma discussão muito, muito séria sobre o direito ao transporte em curso. Até pouco tempo, o transporte não era um direito. E agora, olha o tratamento. Na outra manifestação, teve o que eles chamam de liberar a catraca. Na última agora deles, não foi assim, como é que se diz? Explícito. Mas passavam, passa ali, vai lá, quando dava muita fila, passa aqui. No nosso caso, quando tem manifestação da esquerda, eles fecham a estação. Já aconteceu por diversas vezes fechar a estação. Inclusive, para quem lembra de junho de 2013,
nas manifestações contra o aumento da tarifa, diversas estações foram fechadas, sob a alegação de que vai ter que liberar catraca para esse povo. É a mesma coisa do que está acontecendo em relação ao tratamento da segurança pública. Todos os tratamentos, se vocês pegarem, cada tratamento é diferente para o nosso lado. Se acontecer, agora, eu acho difícil eles liberarem, inclusive para nós, aqui é muito difícil. Mas se acontecer, vocês vão ver. Mas, sinceramente, não... Pro lado deles, pode. O sindicato fez o cálculo de quanto a população paulista perdeu e pagou e lucrou a manifestação de domingo? Ainda não. Ainda não. O número de pessoas que passaram pelas catracas... Como não é explícito, é muito difícil. É aquilo que eu falei, como não é explícito, é muito difícil. Esse que a catraca funcionou, tem, mas eles não abrem. Aliás, o Alckmin botou um sigilo de 25 anos, inclusive documentos internos do metrô. Tá igualzinho Lula, né? Vai lá, tem uma liminar, volta. Não. Eu queria fazer uma provocação a vocês, né? São duas coisas. Primeiro, assim, vocês, principalmente o MTST, tem uma postura desde muito tempo de defesa da democracia e crítica ao governo. Eu queria saber, enfim, dos protestos do final do ano passado para cá, das ações e todas, a situação do governo, do governo e da presidente Dilma tem se acentuado, a situação tem piorado. Eu queria saber como convencer a base, com que argumentos convencer a base para defender um governo que não atende à base, que não atende aos interesses da base, que até os próprios dirigentes do MTST têm críticas fortíssimas e tal, e diante do aumento de informações negativas, digamos, entre aspas. E uma segunda pergunta é o seguinte, essa é a provocação. O ato em defesa... assim, o ato em defesa da democracia e tal, mas fica claro que as ações foram acentuadas a partir da divulgação lá da delação do Delcídio e da iminência da prisão do Lula. E aí a provocação no Brasil há milhões e milhões, acho que a maioria dos presos são irregulares e, enfim, não se protege sobre isso. A defesa da democracia, na verdade, por trás, e está dito aqui claramente, que na iminência, assim, para se marcar território, para que não haja para que não haja ao menos uma prisão do Lula sem uma manifestação. Então, como trabalhar esse discurso? Vamos lá. Eu vou começar por essa segunda questão sua. Não é verdade que não hajam manifestações contra os abusos da polícia e do judiciário em relação à população pobre da periferia. Só o MTST, por exemplo, já ocupou a Secretaria de Segurança 2 ou 3 vezes. Nós já tivemos em nossos acampamentos mais de 5 jovens assassinados pela polícia, numa justiça de exceção, sem direito de defesa, onde o policial é o promotor, é o juiz e é o executor da pena de morte. Né? Então, nós não acordamos agora para esse tema. Esse é um tema que nós historicamente defendemos, a esquerda brasileira historicamente defende, assim como o tema dos presos provisórios, né? O que o STF decidiu agora, quando diz que quem é condenado em segunda instância já pode ir preso, né? Isso já é aplicado para condenados em primeira instância, ou mesmo para não condenados, para quase metade da população carcerária brasileira, né? E isso é denunciado pela esquerda brasileira. Né? Não procede que haja um silêncio sobre isso. Agora, veja, quando a polícia faz isso,
nos becos e vielas durante a noite. O judiciário faz isso com um silêncio, esse sim, complacente da maior parte da mídia brasileira. Não é? Quando se faz isso, à luz do dia, sob todos os holofotes, com um sujeito que foi presidente da República, o que se está fazendo é uma legitimação pública desse procedimento. E a questão que fica é, se estão fazendo esse linchamento e essa execração pública com o Lula, o que não vão fazer a partir de agora, né, com o seu José e com o seu João, que já sofriam e já sofreram historicamente isso. Né? Mas se isso passa da forma como está sendo colocado, se esse tipo de ataque às garantias constitucionais passa da forma como estão fazendo, né, isso é um precedente extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, reitero aqui, não se trata do Lula apenas, se trata dele também, porque é um símbolo, né? Mas não se trata dele apenas. Se trata de permitir que um juiz de primeira instância viole qualquer procedimento, faça condução coercitiva sem intimação prévia, abuse de prisões preventivas, use e abuse de delações sem transparência nos critérios como isso foi obtido, né? E a sociedade aplauda. Né? Aí vai aplaudir o que amanhã? Né? Como já vai aplaudir o linchamento do cara de petista ou do negro, do pobre, no meio da Avenida Paulista. Se cria um clima e um ambiente fascistoide de legitimação a qualquer tipo de arbitrariedade, desde que vá de acordo com o meu sentimento, que eu defenda, que neste momento é um sentimento de que petista, pobre, preto, beneficiário do Bolsa Família tem que morrer porque é uma praga para o país. E aí? É disso que se trata. Né? A nossa defesa não é seletiva. Né? A nossa defesa está em questão de garantias constitucionais e democráticas que nos afetam a todos. Em relação à sua segunda questão, sobre o convencimento da nossa base, evidentemente há uma dificuldade aí. Mas eu reitero a você colocou, olha, como convencer a base a defender o governo? Nós não convencemos a nossa base a defender o governo. E é por isso que nós não vamos na rua para defender esse governo. Né? Nós convencemos a nossa base da seguinte forma, olha, hoje, mesmo com um governo que não faz aquilo que deveria fazer, que se elegeu por um programa e não está aplicando este programa, que, por exemplo, no caso da moradia, desde 2014, não saiu R$1 para novas obras do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1. Né? Mesmo um governo nesse, a gente se mobiliza, a gente luta, a gente ocupa o Ministério das Cidades, a gente pressiona e pode obter algo. O que está em jogo, em alguma medida nesse momento, é o direito de lutar por direitos, que é o que a democracia nos assegura. Esse é um motivo forte para se convencer as pessoas a ir para a rua. Né? E é esse o convencimento que o MTST e a maior parte dos movimentos da Frente Povo Sem Medo, que estão chamando as suas bases para irem, bases que estão insatisfeitas com o governo, com toda a razão, nós estamos profundamente insatisfeitos, críticos a este governo, enfrentamos as políticas deste governo. Aqui não há chapa branca. Enfrentamos as políticas deste governo. Né? Mas vamos separar aí o joio do trigo. Né? O que está em jogo nesse momento é uma escalada antidemocrática que pode nos impedir de enfrentar as políticas de um governo futuro. É disso que se trata, e esse é o maior elemento para convencer a nossa turma a ir para as ruas. Deu, gente? Obrigado aí, esperamos vê-los todos e todas na quinta-feira. Quem quiser aqui tirar foto ou cópia da ata da Polícia Militar, está aqui à disposição.